E aí, sétimo ano, pessoal, vamos dar continuidade à nossa segunda semana de aula, tá bom? Aula 2, aula de resolução de exercícios, tá certo? Peguem o material de vocês, livro físico e livro digital, tá bom? Ou livro digital, posicionem na página 126 e vamos corrigir a atividade da 126 até a página 128, beleza? Vamos lá. Na primeira questão de vocês, lá na página 126, ele diz assim, ó. Encontre o valor desconhecido nas figuras e registre os cálculos em seu caderno. Letra A, ele diz, ó, é um triângulo isósceles. Vamos lá, pessoal, se é um triângulo isósceles, vamos lá para as características. Os ângulos das bases são iguais. E a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai ser 180. Aí você vai observar que o x, ó, é o ângulo da base. E do lado do x vale 54 graus. Então estamos dizendo que o x aí, ele vale 54 graus. Para calcular o y, você vai colocar ó, y mais 54 mais 54 é igual a 180. Aí você vai somar 54 mais 54, que dá 108. Passa o 108 para o outro lado negativo, tá bom? Porque ele estava somando e passa para o outro lado agora subtraindo. E você acha que o y vale 72 graus. Então, no item A, o x vale 54 e o y vale 72. Na letra B, ele está dizendo que é um triângulo escaleno. Aí vamos lá. Para calcular o x, soma o que você já tem, x mais 35 mais 57 e é igual a 180. Soma 35 mais 57. Passo para o outro lado subtraindo 180. Então, 180 menos 92 dá 88, tá bom? E você observa no item B que o x ele é um ângulo externo. Vamos lá. Característica do ângulo externo do triângulo. Ele vai ser sempre igual à soma dos ângulos opostos a ele. Então, o y, ele vale exatamente 35 mais 57, ou seja, 92 graus. A outra maneira de você calcular o valor do y, o que é? É você subtrair do valor do x, 180. Então, você faz o x aí, o y sendo 180 menos 88, que dá igual também a 92 graus, tá bom? Na segunda questão de vocês, ele quer que você calcule em cada item de A, B, C e D os valores de novo do x e do y, tá bom? Então, de novo você vai usar a ideia que eu acabei de trabalhar com vocês na primeira questão. Lembrando que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vale 180 graus, tá bom? Então, aí você tem os itens, ó. Na letra A, x mais 32 mais 90 igual a 180. Fazendo a conta e subtraindo de 180, faltam 58. No item B, no item C, já está todo feito o cálculo, mesma ideia da primeira questão, tá bom? Questão de número 3, diz assim, ó. Calcule o valor de x e y em cada uma das figuras abaixo. Então, vamos lá, ó. Na letra A, tu tem um quadrilátero, e esse quadrilátero está dividido em dois triângulos. Um triângulo está faltando o ângulo x e no outro triângulo está faltando o ângulo y. Então, faz separados. Ó, x mais 120 é igual a 180. X mais 30 mais 120 igual a 180. O x é igual a 30, que é ó, 120 mais 30 dá 150. 180 menos 150, 30. Olha só o valor do x, ó, 30 graus. Para calcular o y, é a mesma ideia. Ó. Y mais 60 mais 80 é igual a 180. Soma, 80 mais 60 dá 140. Subtraindo 180, o y vale 40 graus. No item B, ele está te dando aí um triângulo maior dividido em 3. Certo? Então, vamos lá. O que tu vai fazer? Primeiro, para calcular o x, tu vai pegar o triângulo menor, onde tem a letra x. Você observa que um ângulo vale x, o outro é 110, o outro é 50, que é igual a 180. 110 mais 50 dá 160. 180 menos 160, o x vale 20. Aí, para calcular o y mais 50, mais 30, mais 40,
mais 20. Glauber, da onde foram esses ângulos tudinho? Você vai observar que aonde está o teu ângulo Y, tá bom? Você tem ó, o X, o 40 e o Y. Aí a gente não calculou o X que vale 20? Aí eu vou substituir e vou montar essa expressão em todinha e vou igualar 180 graus, que é o valor dos ângulos internos de um triângulo. Então, ó, Y, você vai somar 50 mais 30, dá 80, 80 mais 20, 100, 100 mais 40, 140, 180 menos 140, 40 graus, tá bom? E na letra C, você vai utilizar o mesmo critério. Aí vamos lá. De qual parte? Do item B da primeira questão. Você vai observar na letra C que o X ele está externo a um triângulo. Então o X aí vai ser igual à soma dos ângulos opostos a ele. Então o X é 40 mais 30, ou seja, o X aí vale 70. Aí o X vale 70, o outro ângulo lá em cima, no triângulo ADB, é 55. E o Y está externo. Então o Y você vai somar 55 mais 70, que dá igual a 125 graus. Tá bom? Então você observa que para a parte de geometria no triângulo, o ângulo interno dele sempre vai ser igual a 180. Você sempre vai estar fazendo a soma e subtraindo 180. Tá bom? Vamos lá. Na nossa quarta questão, ele diz assim, ó. Considere que um triângulo ABC ele é equilátero. E a medida de seu lado BC é 8. Quanto mede o lado AC? Pessoal, se ele é um triângulo equilátero, os três lados são iguais. Então, se um lado mede 8, o AC também vai medir 8 centímetros. Letra B, os ângulos internos. Ó, triângulo equilátero, os três lados são iguais e os três ângulos internos são iguais. Então, vou também dividir. Então, 180 dividido para 3 dá 60 graus. Então, o item A é 8 centímetros e o item B, 60 graus. Tá bom? Quinta questão. Ele diz da seguinte maneira. Calcule a área dos triângulos. Ó, para calcular a área de um triângulo retângulo, que é o que nós temos até o momento, o que você vai fazer? Você vai pegar a base, vai multiplicar pela altura e vai dividir para 2. Tá bom? No item A, ele está te dizendo que a base é 12 e a altura é 5. Então, você vai multiplicar. Ó, 12 vezes 5 dá 60 e divide para 2. 60 dividido para 2, 30. Tá certo? Item B. A base é 5 e a altura é 7,5. Multiplica, dá 37,5. E quando você dividir para 2, 18,75. Tá bom? Na sexta questão, ele diz assim, ó. Sabendo que um triângulo equilátero tem perímetro igual a 27, qual é a medida do lado? Ó, pessoal, triângulo equilátero, lembra, os três lados são iguais. Então, se eu estou dizendo que o perímetro é 27, para descobrir o lado, é só eu pegar o 27 ó, e dividir para 3. Ou seja, o lado é 9 centímetros. Tá bom? Vamos lá. Sétima. Diz assim, ó. Um triângulo ABC é isósceles e cada ângulo da base é igual ao dobro do ângulo do vértice. Ó, eu não sei quanto é o ângulo do vértice e não sei quanto é o ângulo da base. Então, você coloca 2x, que é o dobro, mais 2x, mais x, igual a quem? 180. Você soma 2x mais 2x, 4x mais x, 5x. E 180 dividido para 5 dá 36. Ou seja, o valor que ele quer é o ângulo do vértice, é o x. Então, quer dizer que o ângulo do vértice aí vale 36 graus. Tá bom? Oitava questão. Observe o tangram. Ó, relação dessa figura, pessoal, vocês têm que ter cuidado em observar ela. Tá bom? É só observação, você não vai fazer nenhum cálculo. Então, vamos lá. Ó. Na oitava, ele diz assim, ó. O tangram pode ser construído por meio de dobraduras. O que faz com que as áreas das figuras que ele representa tenham uma relação de equivalência. Complete as informações abaixo, utilizando a figura 2 como medida. A figura 2, pessoal, é um triângulo laranja. Então, você tem aí, ó, a área do quadrado da figura 3 é igual ao
da área da figura 2. Você vai comparar as figuras. Fazendo a comparação, você observa que a área do quadrado é o dobro da área do triângulo. Tá bom? Por quê? Porque você vai precisar de 2 triângulos de número 2 para construir o quadrado que está com o número 3. Tá bom? Letra B. São necessários quantos triângulos para cobrir a área de um paralelogramo, ou seja, da figura 4? Aí você vai observar quantos triângulos seriam necessários. Resposta 2. Utilizando triângulos da figura 2 para cobrir a área de um triângulo médio da figura 5, vai precisar de quantos? Você vai me dizer que também são 2. É só visualização, não tem cálculo, tá bom? E a letra D, a área do triângulo grande equivale à área do triângulo da figura 2 em quantas vezes? É o quadro, tá bom? Para você pegar o triângulo número 2 e fazer o da figura maior, você precisa de 4 triângulos, tá certo? E a nona questão, para a gente poder encerrar, ela diz assim, ó: verifique se as afirmativas são verdadeiras ou falsas e justifique sua resposta. Letra A. Todo triângulo escaleno é obtusângulo? Falso. Pessoal, você pode ter triângulo escaleno retângulo, tá bom? Um exemplo é um triângulo de lados 3, 4 e 5, tá certo? Os 3 lados são diferentes e ele é um triângulo reto, beleza? Letra B. Todo triângulo equilátero é acutângulo? Verdadeiro. Triângulo equilátero, para ele ser um triângulo acutângulo, os seus 3 ângulos têm que ser medidas de ângulos agudos. E quando você pegar o triângulo equilátero e dividir para 3 a soma dos ângulos internos, você vai ter como resposta 60, tá bom? Então 60 é menor do que 90. Letra C. Um triângulo retângulo pode ser isósceles? Pode. Tá bom? Verdadeiro. E na letra D, existe um triângulo obtusângulo e equilátero? Falso, pessoal. Por quê? Porque o triângulo equilátero, cada ângulo vale 60 graus. E para ele ser obtusângulo, eu tenho que ter um ângulo maior do que 90. Tá bom? Então, com essa atividade, a gente encerra o capítulo 1, tá bom? Acompanhe as redes sociais do colégio, tá certo? Participem da nossa live, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.